Ela descobriu algo na Terra que ninguém acreditava existir. E aquilo mudou não apenas sua vida, mas criou o amor mais verdadeiro que o interior de Goiás já testemunhou. Você consegue imaginar ser tão desesperada que aceita viajar sozinha para um lugar que nem no mapa aparece direito, sem conhecer ninguém, sem ter para onde voltar? Mas essa história aconteceu no interior do Brasil, em 1928, quando duas almas destroçadas pelo destino se encontraram num trem poeirento e descobriram que recomeçar do zero, às vezes, significa construir algo maior do que qualquer um deles jamais sonhou. Antes de continuar, me conta nos comentários de onde você está assistindo essa história. Isso me ajuda muito a saber que o conteúdo está chegando até você. E se você gosta de histórias reais, de superação e amor verdadeiro, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Agora, vamos à história. Luana Fagundes tinha 26 anos quando sua vida desmoronou pela segunda vez. A primeira tinha sido 3 anos antes, quando o marido morreu num acidente que ela preferia não lembrar. A segunda aconteceu numa tarde de março de 1928, no casarão da família Sampaio em São Paulo, quando a cunhada Beatriz colocou uma mala velha na varanda e disse com voz fria que Luana tinha até o fim da semana para sair. Não havia herança, não havia direitos, não havia sequer compaixão. O irmão de Beatriz, que era advogado, explicou com termos jurídicos que ela não entendia completamente que a propriedade pertencia à família, não à viúva. Luana tinha sido esposa por apenas 1 ano e 4 meses. Aquilo, aparentemente, não bastava para garantir nada. Ela passou 3 dias procurando emprego em São Paulo. Tentou escolas, casas de família, qualquer coisa que uma mulher com instrução pudesse fazer. As portas se fechavam educadamente. Viúva jovem, sem referências, sem família para dar suporte, sem dinheiro guardado. A cidade grande era bonita para quem tinha onde dormir. Para quem não tinha, era só barulho e indiferença. Foi numa pensão barata, perto da Estação da Luz, que Luana viu o anúncio pregado na parede empoeirada do corredor. Procura-se professora para lecionar em Vale do Cerrado, interior de Goiás. Salário modesto, casa fornecida, início imediato. Contato através de carta para a Prefeitura Municipal. Luana leu 3 vezes. Goiás ficava longe, muito longe. Ela nunca tinha saído de São Paulo, mas a palavra casa fornecida brilhou como promessa de teto. E a palavra imediato significava que talvez não fizessem muitas perguntas. Escreveu a carta naquela mesma noite, sentada na cama estreita da pensão, ouvindo os ruídos da cidade lá fora. Mencionou que era formada pela escola normal, que tinha experiência com alfabetização, que estava disponível. Não mencionou que era viúva, não mencionou que não tinha para onde ir. Enviou no dia seguinte e esperou com a ansiedade de quem sabe que aquela pode ser a última chance. A resposta chegou em 1 semana. Carta curta, direta, confirmando a posição. Passagem de trem seria paga pela prefeitura na estação, bastava apresentar a carta. Início em abril. Luana leu sentada no degrau da pensão, com sol batendo no papel amarelado, e sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Não era exatamente esperança, era movimento, era a possibilidade de não afundar mais. No dia 28 de março de 1928, Luana subiu no trem na Estação da Luz, carregando uma mala de couro gasto e uma bolsa de tecido com os poucos pertences que ainda chamava de seus. Vestia um conjunto cinza discreto, chapéu simples, sapatos que já pediam reforma. Procurou um assento vazio na 3ª classe e sentou perto da janela, observando São Paulo desaparecer aos poucos enquanto o trem ganhava velocidade. A fumaça da locomotiva entrava pelas frestas, o cheiro de carvão misturado com o cheiro de gente apertada. Luana fechou os olhos e respirou fundo. Não importava para onde estava indo.
Importava que estava saindo. O homem sentou no banco da frente algumas horas depois, quando o trem parou numa cidadezinha cujo nome ela não decorou. Ele era alto, ombros largos, pele queimada de sol, mãos grandes e calejadas, que seguravam uma trouxa de pano amarrada com corda. Usava camisa de algodão sem paletó, calça remendada, mas limpa, chapéu de abas largas, meio amassado. Colocou a trouxa no compartimento superior com cuidado, como se carregasse algo valioso, e sentou sem olhar para os lados. Luana notou que ele tinha olhos escuros, fundos, cansados. Notou também que ele não tinha aliança. Notou que parecia carregar o mesmo tipo de peso invisível que ela conhecia bem. O trem seguiu balançando pelos trilhos. Paisagem mudava devagar. Cidades davam lugar a vilarejos, vilarejos davam lugar a pasto, pasto dava lugar a cerrado. O calor aumentava a cada quilômetro. Luana tirou o casaco leve e dobrou no colo. O homem da frente tirou o chapéu e passou a mão no cabelo escuro grudado de suor. Foi quando ele virou um pouco e os olhos deles se cruzaram por acidente. Ele acenou levemente com a cabeça, gesto educado de quem reconhece outro passageiro na mesma jornada longa. Luana devolveu o aceno. Houve algo naquele segundo de contato visual. Não foi atração, foi reconhecimento, como quando você vê alguém na mesma situação que você e sabe, sem precisar perguntar, que aquela pessoa também está fugindo, ou recomeçando, ou simplesmente sobrevivendo. A tarde caiu devagar. O trem parou 3 vezes para abastecer água e carvão. Na terceira parada, numa estação minúscula cercada de terra vermelha, o homem desceu para esticar as pernas. Luana também desceu, sentindo as pernas duras de ficar sentada. Comprou água de uma vendedora que carregava potes de barro na cabeça. A água estava morna, mas matava a sede. Quando virou para voltar ao trem, quase esbarrou no homem alto. Ele pediu desculpas com voz grave e serena. Luana disse que não havia problema. Ficaram ali parados por um instante, com gente passando ao redor, com o apito do trem avisando que ia partir. Foi ele quem falou primeiro. Perguntou se ela ia longe. Luana respondeu que ia até Vale do Cerrado, em Goiás. Ele ergueu as sobrancelhas, surpreso, e disse que ele também. Que coincidência, comentou Luana, sentindo algo estranho no peito, algo parecido com alívio. Pelo menos não estaria completamente sozinha ao chegar. Voltaram juntos para o trem. Dessa vez, ele sentou ao lado dela depois de pedir licença. Apresentou-se como Miguel Ferreira, vindo de Minas Gerais. Luana apresentou-se sem dar muitos detalhes. Ele perguntou o que a levava para um lugar tão distante. Ela explicou que ia lecionar numa escola. Ele assentiu lentamente e disse que ia procurar trabalho. Tinha experiência com gado e lavoura. Trabalhou muitos anos como capataz. Luana percebeu que ele não disse onde tinha trabalhado, nem por que tinha saído. Ela não perguntou. Sabia que algumas histórias são pesadas demais para contar logo de cara. A noite caiu de vez e o trem continuou atravessando o escuro. As lanternas fracas do vagão mal iluminavam os rostos cansados dos passageiros. Muitos já dormiam encostados nas janelas ou uns nos outros. Miguel perguntou se Luana queria dividir o pão que ele tinha na trouxa. Ela aceitou agradecida. Comeram em silêncio, pão seco, mas que enchia o estômago, acompanhado de goiabada dura que ele cortou com canivete. Havia algo reconfortante naquele silêncio. Não era desconfortável. Era o silêncio de 2 pessoas que não precisavam fingir que estava tudo bem. Foi ele quem quebrou o silêncio depois de um tempo. Disse que ela parecia corajosa por viajar sozinha para tão longe. Luana deu um sorriso sem alegria e respondeu que não era coragem, era necessidade. Miguel entendeu. Disse que ele estava na mesma situação. Necessidade era mãe de muitas decisões. Luana olhou para ele de lado, observando o perfil marcado pela luz fraca.
perguntou o que tinha acontecido. Ele ficou quieto por tanto tempo que ela achou que ele não ia responder. Então Miguel começou a falar, voz baixa, para não acordar quem dormia por perto. Contou que trabalhou 8 anos como capataz na fazenda Santa Helena, em Minas. Era homem de confiança do patrão, cuidava de tudo, gado, plantação, trabalhadores, ganhava bem, tinha até planos de juntar dinheiro e um dia comprar terra própria. Mas há 6 meses aconteceu um roubo. Desapareceram ferramentas caras, arreios de couro importado, dinheiro do cofre da sede. O patrão acusou Miguel. Não teve investigação direito, não teve conversa. O filho do patrão, um rapaz de 20 e poucos anos que Miguel sabia ser perdulário e mentiroso, jurou que tinha visto Miguel perto do cofre. Era mentira, mas a palavra do filho do dono valia mais que a do empregado. Miguel foi demitido na hora, sem receber o que tinha direito, sem carta de referência. A notícia espalhou pela região. Ninguém mais quis contratar ele. A noiva que ele tinha, filha de um pequeno comerciante, rompeu o noivado. A mãe dela disse que não ia entregar a filha para ladrão. Miguel tentou provar inocência, mas como? Não tinha testemunha, não tinha advogado, não tinha nada além da própria palavra. Então juntou o pouco que tinha e decidiu ir para longe, onde ninguém conhecesse o nome dele, onde pudesse recomeçar sem o peso da acusação. Luana ouviu tudo em silêncio, sentindo o peito apertar. Quando ele terminou, ela tocou de leve no braço dele e disse que acreditava nele. Miguel virou para ela surpreso, perguntou por quê. Luana respondeu que ela conhecia o olhar de quem foi injustiçado. Conhecia porque via no espelho todos os dias. Então contou a história dela. O casamento curto, a viuvez, a expulsão pela família do marido, a cidade que não acolheu, o anúncio que era a última esperança. Ficaram conversando até tarde. Conversas que pessoas estranhas não costumam ter, mas que pessoas desesperadas compartilham porque não há mais nada a perder. Miguel disse que admirava a coragem dela de aceitar ir para lugar desconhecido. Luana disse que admirava a dignidade dele, de não ter desistido mesmo sendo acusado injustamente. Havia algo se formando ali, naquele vagão de terceira classe, balançando pela noite do cerrado. Não era amor ainda, mas era conexão. Era entender que não estava sozinho no mundo, que havia outra pessoa, que sabia o que era perder tudo e ainda assim seguir em frente. Dormiram pouco, encostados nos bancos desconfortáveis. Quando o sol nasceu e iluminou a paisagem árida de Goiás, Miguel apontou pela janela e disse que nunca tinha visto aquele tipo de vegetação. Árvores retorcidas, gramíneas douradas, terra vermelha. Luana também observava com curiosidade misturada com apreensão. Era tão diferente de São Paulo. Era tão vazio, ou talvez fosse tão cheio de espaço que assustava. O trem chegou na estação de Vale do Cerrado no meio da manhã do segundo dia de viagem. A estação era pequena, praticamente um galpão de madeira com telhado de zinco e uma placa desbotada. Havia poucas pessoas esperando. Um vendedor de frutas com cesto na cabeça, 2 mulheres com crianças, um homem de chapéu lendo jornal encostado na parede. Luana desceu com a mala, sentindo as pernas bambas. Miguel desceu logo atrás com a trouxa. Ficaram parados na plataforma por um momento, olhando ao redor. O povoado era menor do que Luana esperava. Rua principal de terra batida, casas baixas e simples, algumas de adobe, outras de madeira. Tinha uma igreja branca no centro, um armazém, uma venda com varanda coberta. Algumas carroças estavam estacionadas na sombra rala de árvores esparsas. O calor era seco e pesado. O sol parecia maior aqui. Luana limpou o suor da testa com o lenço e respirou fundo. Era aqui. Não tinha volta. Miguel perguntou se ela sabia para onde ir. Luana tirou a carta da bolsa e leu o endereço. Prefeitura Municipal,
rua principal. Ele apontou para o prédio mais estruturado que se via lá na frente, um sobrado de 2 andares com janelas azuis. Deveria ser ali. Luana agradeceu. Ficaram se olhando por um segundo, sem saber bem como se despedir. Foi Miguel quem estendeu a mão. Disse que tinha sido um prazer conhecer ela, que desejava boa sorte. Luana apertou a mão dele, sentindo a firmeza dos dedos calejados, e desejou boa sorte a ele também, que encontrasse trabalho, que as coisas melhorassem. Cada um seguiu para um lado. Luana caminhou pela rua de terra, arrastando a mala pesada, sentindo os olhares curiosos dos moradores. Mulher sozinha, forasteira, chamava a atenção. Chegou na prefeitura suada e com os pés doendo. Subiu os degraus de madeira e entrou. O escritório era simples, mesa de madeira escura, prateleiras com papéis, um ventilador de teto que girava devagar, sem aliviar o calor. Um homem de meia idade, bigode grisalho, colete e manga de camisa arregaçada, ergueu os olhos quando ela entrou. Luana se apresentou e mostrou a carta. O homem, que se identificou como Otávio Braga, secretário municipal, levantou as sobrancelhas e disse que ela chegou rápido. Estava esperando ela só semana que vem. Ele pegou uma pasta e folheou alguns papéis. Então olhou para Luana com expressão um pouco constrangida e disse que precisava ser honesto com ela. A escola que mencionaram na carta ainda não estava pronta. Na verdade, não tinha escola. Tinha a intenção de construir uma, mas recursos não tinham chegado. Madeira estava atrasada, mão de obra escassa. O que tinham era um grupo de 10, 12 crianças que precisavam aprender a ler e escrever. Mas aulas teriam que ser na igreja mesmo, emprestando o espaço do Padre Lúcio. Luana sentiu o chão faltar um pouco. Respirou fundo e perguntou sobre a casa fornecida. Otávio coçou a cabeça e disse que a casa também era uma questão complicada. Tinham um quartinho nos fundos da venda da dona Ifigênia que poderia servir. Não era grande coisa, mas tinha cama e janela. O salário seria menor do que o anunciado, porque, bem, a prefeitura estava com dificuldades, mas teriam o básico: comida, teto, e talvez no futuro as coisas melhorassem. Luana ficou em silêncio, processando. Tinha sido enganada, de certa forma. Mas, ao mesmo tempo, o que poderia fazer? Voltar para onde? Gastar dinheiro que não tinha com outra passagem de trem? Ela assentiu devagar e disse que aceitava. Otávio pareceu aliviado. Disse que ela parecia ser moça sensata e que Vale do Cerrado precisava de gente assim. Ele a levou até a venda de Dona Ifigênia, que ficava 3 portas abaixo. Dona Ifigênia era uma senhora robusta, cabelos presos em coque apertado, avental manchado de farinha, olhos pequenos, mas espertos. Cumprimentou Luana com gentileza e mostrou o quartinho. Era mesmo pequeno. Cama de ferro, mesinha, cadeira, uma cortina surrada servindo de armário. Janela dava para o quintal, onde galinhas ciscavam, mas estava limpo, tinha cheiro de sabão de cinza. Dona Ifigênia disse que podia usar o banheiro nos fundos da venda e tomar banho no tanque se precisasse. Luana agradeceu, colocou a mala no chão e sentou na cama. Dona Ifigênia perguntou se ela estava bem. Luana disse que sim, só cansada da viagem. A mulher assentiu e disse que ia trazer café e pão, que precisava comer alguma coisa. Saiu e fechou a porta devagar. Luana ficou sozinha no quartinho quente, ouvindo o som distante de vozes, de carroças passando, de galos cantando fora de hora. Colocou as mãos no rosto e deixou algumas lágrimas escorrerem. Não de tristeza exatamente, de exaustão, de alívio, de medo do futuro, de tudo junto. Ficou ali alguns minutos até se recompor. Então lavou o rosto na bacia que tinha em cima da mesinha, trocou a roupa de viagem por um vestido mais leve, prendeu o cabelo. Quando Dona Ifigênia voltou com a bandeja, Luana estava sentada, ereta na cadeira, com a aparência de quem tinha controle da situação.
Comeu o pão devagar, bebeu o café forte e amargo, agradeceu a gentileza. Dona Ifigênia sentou na beira da cama e começou a falar. Contou sobre o povoado, sobre as pessoas, sobre as dificuldades. Vale do Cerrado era pequeno e isolado. Tinha apenas umas 50 famílias. Viviam basicamente de pequena lavoura de subsistência e de alguns rebanhos. A terra era difícil, a água era problema na seca, gente ia embora quando aparecia oportunidade melhor em outro lugar. Luana ouviu com atenção. Então perguntou se havia oportunidade de trabalho na região. Dona Ifigênia franziu a testa e disse que para a mulher, além de ensinar, não tinha muito. Costura, talvez, lavar roupa, cozinhar em casa de família. Luana assentiu. Então, meio hesitante, mencionou que tinha uma terra, herança distante de uma tia que ela mal conheceu. Tinha recebido a escritura há uns 2 anos, mas nunca soube direito onde ficava. Sabia que era em Goiás, perto de Vale do Cerrado. Será que Dona Ifigênia conhecia? Dona Ifigênia pediu para ver a escritura. Luana pegou da bolsa, documento amarelado e dobrado. A mulher leu com atenção, movendo os lábios, e então ergueu os olhos com expressão de surpresa. Disse que conhecia, sim. Era um pedaço de terra na saída norte do povoado, perto da mata de Cerrado, 15 alqueires. Mas era terra abandonada. Ninguém tinha morado lá nos últimos 5 anos. Diziam que o solo era ruim, que não nascia nada direito. Tinha um barraco caindo aos pedaços. Gente até evitava passar por lá, porque tinha a história de que lugar era mal assombrado, que gente ouvia barulhos estranhos à noite, bobagem de povo supersticioso, claro, mas verdade era que ninguém quis a terra mesmo quando estava à venda barato. Luana sentiu o coração apertar. Então, a herança que parecia ser alguma coisa era, na verdade, terra sem valor. Perguntou se valia a pena ao menos ir ver. Dona Ifigênia deu de ombros e disse que mal não fazia. Talvez ela pudesse vender para alguém de fora que não conhecesse as histórias. Ou, quem sabe, usar para alguma coisa. Luana decidiu que ia ver no dia seguinte. Agora precisava descansar. A noite caiu quente e abafada. Luana deitou na cama estreita, ouvindo os sons diferentes daquele lugar desconhecido. Latidos distantes, grilos cantando alto, vento fazendo as tábuas da venda estalarem. Pensou em São Paulo, na vida que tinha antes, no casamento curto, na solidão que veio depois. Pensou no trem, na viagem longa, em Miguel Ferreira e seus olhos cansados. Onde ele estaria agora? Teria conseguido alguma coisa? Ela não sabia por que pensava nele. Talvez porque ele era a única pessoa ali que entendia o que era recomeçar do nada. No dia seguinte, logo cedo, Luana foi procurar a tal terra herdada. Dona Ifigênia deu indicações. Seguir pela rua principal até o fim, pegar a estradinha de terra à direita, caminhar uns 20 minutos até aparecer um barraco de madeira meio escondido pela vegetação. Luana pegou o chapéu, vestido simples de algodão, sapatos resistentes, e foi. O sol já estava quente quando ela saiu do povoado. A estradinha de terra era cheia de pedras e buracos. Passou por 2 pequenas propriedades com cercas de arame, algumas vacas magras pastando, cachorros que latiram na passagem dela. Depois a estrada ficou mais deserta. Só cerrado dos 2 lados, árvores retorcidas, capim alto e seco. O silêncio era quase opressivo. Só o som dos próprios passos e dos pássaros escondidos. Então ela viu. O barraco estava ali, meio torto, telhado de sapé com buracos, paredes de pau a pique rachadas, porta pendurada por uma dobradiça só. Havia mato crescendo ao redor, invadindo o que um dia deve ter sido um cercado. Luana caminhou devagar, olhando tudo. A terra era vermelha, seca, com algumas pedras grandes espalhadas. Não parecia boa para plantar, mas era grande. 15 alqueires. Dava para ver a extensão, indo até onde começava a mata mais fechada ao longe.
Ela entrou no barraco com cuidado. Chão de terra batida, restos de uma fogueira antiga, teia de aranha nos cantos. Cheirava a mofo e abandono. Mas havia algo ali. Talvez fosse só desespero, mas Luana sentiu algo. Era dela, era a única coisa no mundo que era dela. Terra ruim, barraco caindo, histórias de assombração. Mas era sua. Ficou ali parada no meio daquele espaço vazio, com sol entrando pelas frestas do telhado, e tomou uma decisão. Não ia vender, não ia desistir, ia tentar alguma coisa. Não sabia o que ainda, mas ia tentar. Estava saindo do barraco quando ouviu passos. Virou assustada e viu Miguel Ferreira caminhando na direção dela. Ele parou surpreso ao ver ela ali. Perguntou o que ela fazia naquele lugar. Luana explicou que era dona daquelas terras. Miguel olhou ao redor com expressão pensativa e disse que ele tinha vindo ver também. Dona Ifigênia tinha mencionado ontem que havia terra abandonada e ele quis conhecer, ver se havia alguma oportunidade. Ficaram ali, os dois, no meio daquele pedaço de chão esquecido. Luana contou sobre a herança inesperada, sobre a decepção de descobrir que não valia nada. Miguel caminhou pela propriedade, observando o solo, a vegetação, a posição do sol. Agachou e pegou um punhado de terra. Esfregou entre os dedos. Disse que o solo era pobre mesmo, mas não impossível. Tinha visto terra pior produzir quando tratada direito. O problema era a água. Sem água não crescia nada no cerrado durante a seca. Luana perguntou se ele achava que tinha água ali. Miguel olhou para a topografia, para o formato do terreno que descia suavemente em direção a uma área mais baixa, coberta de capim diferente, mais verde. Disse que talvez. Aquele tipo de vegetação mais verde geralmente indicava que lençol freático estava mais próximo. Teria que cavar para saber. Mas talvez tivesse. Houve um silêncio. Foi Luana quem falou primeiro. Perguntou se ele tinha conseguido trabalho. Miguel balançou a cabeça. Tinha passado o dia anterior perguntando, mas as 3 fazendas pequenas da região não precisavam de capataz. Ofereceram serviço braçal, diarista, pagamento baixo. Ele aceitaria, claro, mas não era o que esperava. Não com a experiência que tinha. Luana respirou fundo e fez a pergunta que tinha formado na cabeça durante a noite. Perguntou se ele toparia uma sociedade. Ela tinha a terra. Ele tinha o conhecimento. Ela podia fornecer o planejamento, a educação necessária para fazer negócio, a parte legal. Ele podia trabalhar a terra, fazer produzir, usar a experiência que tinha. Dividiriam o que viesse. Meio a meio. Era arriscado, claro. Talvez não desse certo, mas talvez desse. Miguel ficou olhando para ela por um longo tempo. Nos olhos dele havia surpresa, desconfiança, esperança. Perguntou por que ela confiaria nele. Ela tinha ouvido a história dele, sabia que ele tinha sido acusado. Luana respondeu que justamente por isso confiava, porque ele tinha sido injustiçado e continuou de pé, porque honestidade se via no olhar, e porque ela não tinha muitas opções, mas ele também não. Então por que não tentar juntos? Miguel pensou. Olhou para a terra ao redor, para o barraco, para aquela mulher à sua frente que tinha coragem de propor algo tão improvável. Então estendeu a mão e disse que topava. Que ia trabalhar duro, que ia fazer aquela terra produzir, que ela não ia se arrepender. Luana apertou a mão dele e sentiu algo diferente. Não era só acordo comercial, era parceria, era confiança. Era o começo de algo que nenhum dos dois conseguia nomear ainda, mas que estava ali, plantado junto com a decisão de recomeçar. Os primeiros dias foram mais difíceis do que qualquer um deles imaginou. Miguel começou limpando o terreno ao redor do barraco, cortando mato com facão emprestado de Dona Ifigênia, arrancando tocos, empilhando pedras. O sol castigava desde cedo, queimando a pele, secando a garganta.
Luana levava água em pote de barro, caminhando os 20 minutos de ida e volta várias vezes ao dia. Ela também limpava o interior do barraco, varria a terra batida, tapava os buracos das paredes com barro fresco misturado com capim, costurava remendos num pedaço de lona velha para cobrir as falhas do telhado. Trabalhavam em silêncio na maior parte do tempo, cada um focado em sua tarefa, mas havia momentos em que as mãos deles se tocavam ao passar a cuia d'água. Momentos em que Miguel segurava a escada de bambu enquanto Luana subia para consertar o telhado, e ele olhava para cima com preocupação genuína, dizendo para ter cuidado. Momentos em que ela preparava comida simples numa fogueirinha do lado de fora, e ele comia com apetite, elogiando mesmo que fosse só feijão com farinha, e os olhos dela brilhavam com o elogio. Não falavam sobre isso, mas estava ali. No 5º dia, Miguel decidiu procurar água. Caminhou pela propriedade inteira, estudando o terreno, observando onde a vegetação era mais verde, onde o solo era mais escuro. Parou numa área no canto nordeste da terra, onde havia uma depressão leve e um grupo de árvores que pareciam mais vigorosas. Cravou uma estaca de madeira ali e disse para Luana que era onde iam cavar. Ela perguntou como ele sabia. Miguel explicou que não sabia com certeza, mas anos trabalhando em fazenda ensinaram a ler sinais. Raízes buscam água. Onde a árvore cresce melhor, água está mais perto. Luana pegou papel e lápis que tinha trazido e começou a desenhar um esboço da propriedade, marcando o ponto que Miguel indicou. Ele olhou surpreso e perguntou o que ela estava fazendo. Ela explicou que era importante documentar. Se achassem água, precisavam saber exatamente onde, profundidade, vazão. Se não achassem, precisavam saber onde não procurar de novo. Registro era a base de qualquer projeto. Miguel ficou olhando para ela com expressão que misturava admiração e algo mais. Disse que nunca tinha pensado assim. Luana sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro desde que chegara, e respondeu que eles faziam boa dupla. Ele com a prática, ela com a teoria. Miguel devolveu o sorriso e por um segundo o mundo pareceu menos duro. Começaram a cavar no dia seguinte. Miguel cavava, Luana retirava a terra com balde. Trabalhavam desde o amanhecer até o sol ficar insuportável. Descansavam na sombra escassa durante as horas mais quentes, voltavam no fim da tarde. Os músculos de Luana doíam de jeitos que ela não conhecia. As mãos ficaram cheias de bolhas que estouram e viravam calos. Miguel ofereceu fazer sozinho, mas ela recusou. Eram sócios, dividiam trabalho igual. No 3º dia de escavação, com quase 2 metros de profundidade, a pá de Miguel bateu em algo mais úmido. Ele cavou mais rápido, com urgência. A terra estava molhada. Cavou mais fundo e a água começou a aparecer, primeiro como lama, depois como poça pequena, depois enchendo devagar, mas constante. Miguel subiu do buraco e ficou olhando com expressão de quem não acredita. Luana desceu a escada improvisada e viu com os próprios olhos. Água, limpa, fresca, brotando do chão que todos diziam ser seco. Ela subiu e os dois ficaram ali parados, sujos de terra vermelha, suados, exaustos, olhando para aquele buraco que era muito mais que um buraco. Era possibilidade, era futuro, era esperança tangível. Luana sentiu os olhos encherem de lágrimas. Miguel colocou a mão no ombro dela, gesto instintivo de conforto, e disse que eles conseguiram. A voz dele estava rouca de emoção. Luana virou para ele e, antes de pensar, abraçou. Foi abraço apertado, daqueles que pessoas dão quando compartilham vitória inesperada. Miguel hesitou apenas um segundo antes de retribuir. Braços fortes envolvendo ela com cuidado, como se ela fosse frágil demais. Ficaram assim por tempo que pareceu longo e curto ao mesmo tempo. Quando se separaram, havia algo diferente no ar.
algo que não era mais só parceria. Se inscreve no canal para acompanhar o restante dessa história incrível. A notícia da água se espalhou pelo povoado. Dona Ifigênia contou para a vizinha, que contou para outra. E em poucos dias, meio Vale do Cerrado sabia que a terra amaldiçoada tinha água. Algumas pessoas vieram ver. Olhavam com desconfiança, mas também com curiosidade. Como tinham achado água onde ninguém achou? Miguel explicava pacientemente sobre leitura de terreno, sobre sinais de vegetação. As pessoas ouviam, mas não pareciam totalmente convencidas. Talvez fosse só sorte. Foi nessa época que o coronel Augusto Sampaio apareceu. Ele era dono da maior propriedade da região. Ficava uns 15 quilômetros ao sul. Homem de seus 50 anos, barriga proeminente, chapéu de couro caro, botas lustrosas. Chegou a cavalo numa tarde, acompanhado de um capataz. Parou perto do barraco onde Miguel estava reforçando as paredes e pediu para falar com o dono. Luana saiu de dentro, limpando as mãos no avental. Miguel ficou ao lado dela. O coronel desceu do cavalo com a ajuda do capataz e se apresentou. Disse que ouviu falar da água, que ficou impressionado. Terra era boa quando tinha água. Fez algumas perguntas sobre a propriedade, sobre os planos deles. Miguel respondeu com cautela. Iam plantar algodão, talvez. E criar algumas cabeças de gado se conseguissem comprar. Começar pequeno e crescer devagar. O coronel assentiu, olhos pequenos, avaliando tudo. Então disse que tinha uma proposta. Ele podia comprar a terra, pagaria valor justo. Luana e Miguel podiam ficar trabalhando como empregados dele, se quisessem, com salário garantido todo mês, sem risco, sem preocupação. Luana agradeceu educadamente, mas disse que não tinham interesse em vender. A terra era deles e iam trabalhar ela. O coronel forçou um sorriso que não chegou aos olhos. Disse que entendia que era bonito ver gente com coragem. Mas avisou que terra era difícil, que muita gente tentou e desistiu, que às vezes era melhor aceitar ajuda de quem entendia do negócio. Luana manteve a postura firme e repetiu que não tinham interesse. O coronel montou no cavalo, deu uma última olhada ao redor e foi embora. Mas algo na despedida dele deixou desconforto no ar. Miguel disse baixo que eles precisavam ter cuidado. Gente poderosa não gosta de ouvir não. Luana concordou, mas não iam desistir agora. Não depois de achar água. Não depois de tudo. Construíram um sistema simples de irrigação. Miguel cortou bambus na mata próxima e fez canais que levavam água do poço até uma área demarcada para plantio. Luana pesquisou em livros velhos que tinha trazido, tratados de agronomia que eram do pai dela, e descobriu técnicas de plantio adequadas ao cerrado. Algodão era boa opção, resistente. Vendia bem. Precisavam de sementes. Juntaram o pouco dinheiro que tinham. O salário mínimo de Luana, como professora, que ela ainda recebia porque dava aulas 3 vezes por semana na igreja para o grupo de interessados. Alguns trocados que Miguel ganhava fazendo trabalhos ocasionais para moradores. Compraram sementes no armazém, adubo básico, algumas ferramentas essenciais. Gastaram tudo. Ficaram sem reserva. Era a aposta total. Plantaram num amanhecer de junho, quando a temperatura estava menos brutal. Abriram sulcos na terra vermelha, colocaram as sementes com o espaçamento que o livro recomendava, cobriram, irrigaram. Miguel benzia a terra baixinho, costume que aprendeu com a avó. Luana não era religiosa, mas respeitou. Naquele momento, qualquer ajuda era bem-vinda, viesse de onde viesse. Os dias seguintes foram de espera ansiosa. Acordavam cedo e iam até a plantação ver se algo tinha brotado. Nada. Depois de uma semana, ainda nada. Luana começou a duvidar. Talvez tivessem feito algo errado. Talvez a terra fosse realmente ruim demais. Miguel dizia para ter paciência. Semente levava tempo. No 10º dia, os primeiros brotos verdes apareceram.
pequenos, frágeis, mas ali. Luana ajoelhou na terra e tocou com cuidado numa das plantinhas. Estava crescendo, estava vivo. Olhou para Miguel com os olhos brilhando e ele sorriu de um jeito que transformou o rosto inteiro dele. Era sorriso de quem não sorria havia muito tempo. Naquela noite, sentados do lado de fora do barraco, comendo sopa rala no crepúsculo, Miguel perguntou sobre a vida dela antes. Não tinha perguntado até então, respeitando privacidade. Mas agora parecia natural conversar. Luana contou sobre São Paulo, sobre crescer filha única de um agrônomo que morreu quando ela era adolescente, sobre virar professora porque era uma das poucas profissões aceitáveis para a mulher, sobre conhecer Antônio, filho de família rica, e casar achando que tinha encontrado segurança, sobre perder ele num acidente de carruagem estúpido e evitável, sobre descobrir que segurança era ilusão. Miguel ouviu tudo. Depois contou a versão completa da história dele, a infância pobre no interior de Minas, o pai que morreu de febre amarela, a mãe que trabalhou até não poder mais, ele começando como peão de fazenda aos 12 anos, subindo pela honestidade e trabalho duro, a acusação que destruiu tudo, a noiva que sumiu sem olhar para trás. Havia tristeza nas histórias, mas também havia algo libertador em dividir. Luana disse que o passado deles tinha algo em comum. Tinham sido descartados, considerados sem valor. E agora estavam provando que havia valor sim, só que ninguém tinha se dado ao trabalho de ver. Miguel concordou. Disse que pela primeira vez em meses, ele sentia que estava construindo algo, não apenas sobrevivendo. E que era, graças a ela, ter tido coragem de propor sociedade. Luana ficou quieta por um momento. Então disse, voz baixa, que não era só a sociedade mais. Era a amizade, era a confiança, era saber que tinha alguém do seu lado. Miguel virou para ela, e no escuro iluminado apenas pela lua crescente e o resto da fogueira, os olhos dele buscaram os dela. Disse que sentia o mesmo, que ela era a pessoa mais corajosa que ele conheceu. E que ele tinha sorte de ter encontrado ela naquele trem. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era desconfortável. Era cheio, cheio de coisas não ditas, mas sentidas. Luana sentiu o coração bater mais rápido. Sentiu vontade de se aproximar mais, de tocar a mão dele que estava pousada perto. Mas não se moveu. Ainda era cedo, ainda era delicado, mas estava ali, crescendo como as plantas, devagar mas constante. O algodão cresceu, irrigavam todos os dias, alternando turnos. Miguel acordava antes do sol e cuidava da irrigação da manhã. Luana ia depois das aulas e cuidava da tarde. Capinavam juntos, tirando ervas daninhas, protegendo as plantas frágeis. Havia algo quase meditativo no trabalho repetitivo. Mãos na terra, sol na pele, silêncio quebrado só por pássaros e vento. Num desses dias, trabalhando lado a lado na capina, a mão de Miguel roçou na de Luana por acidente. Ele pediu desculpas, mas ela disse que não precisava. As mãos ficaram próximas depois disso, roçando de vez em quando, e nenhum dos dois se afastou. Pequenas coisas, pequenos toques, mas significavam mundos. A comunidade começou a ver o trabalho deles de forma diferente. Alguns ainda olhavam com desconfiança, principalmente para o fato de Luana, mulher viúva, passar tanto tempo sozinha com um homem solteiro. Havia comentários. Dona Ifigênia defendia, dizendo que eram trabalhadores honestos, que não tinha nada demais. Mas o padre Lúcio chamou Luana num domingo, após a missa, e perguntou delicadamente, mas firmemente, sobre a situação. Luana explicou que eram sócios em projeto de negócio, que dormiam em lugares separados, ela no quartinho da venda, ele num canto do barraco, que tudo era apropriado. O padre olhou por cima dos óculos e disse que entendia, mas que aparências importavam.
que talvez fosse melhor pensar em regularizar a situação de alguma forma se os planos eram continuar trabalhando juntos. Luana entendeu o que ele estava sugerindo. Casamento. Mas como falar disso com Miguel? Eram amigos, eram parceiros, havia algo crescendo entre eles, mas falar de casamento parecia precipitado. Ela não tocou no assunto, mas o padre tocou com Miguel alguns dias depois. Miguel ficou pensativo. Vir falar com Luana numa noite depois do trabalho, e os dois conversaram sentados nos degraus do barraco, que agora estava bem mais firme e habitável. Miguel foi direto. Disse que o padre comentou sobre a situação deles, sobre o que as pessoas falavam, que ele entendia a preocupação, que não queria prejudicar a reputação dela. Luana disse que não se importava com o que as pessoas falavam, mas Miguel insistiu que ela deveria se importar, porque mulher sozinha já era julgada por tudo, e ele não queria ser motivo de mais julgamento. Houve silêncio. Então Miguel respirou fundo e falou devagar, escolhendo palavras com cuidado. Disse que se ela quisesse, se ela sentisse que fazia sentido, eles podiam casar. Não precisava ser por amor, não agora. Podia ser por conveniência, por proteção, por sociedade formalizada. Mas se ela quisesse, ele respeitaria. Ele sabia que ela tinha sido casada antes, que talvez não quisesse de novo. Luana ficou olhando para as próprias mãos. Então, falou baixo. Disse que não seria só por conveniência. Não para ela, porque ela tinha começado a sentir algo por ele. Não sabia exatamente o que ainda. Não sabia se era amor ou se era só gratidão, companheirismo, alívio de não estar sozinha. Mas era algo verdadeiro. E se fosse para casar, queria que fosse com honestidade sobre isso. Miguel ficou quieto por tempo que pareceu eterno. Então, tocou o queixo dela, gesto gentil que fez ela erguer os olhos para encontrar os dele. Disse que ele também sentia. Que acordava pensando nela, que dormia lembrando do sorriso dela quando as plantas cresciam, que nunca tinha sentido algo assim, nem com a noiva que teve antes. Que tinha medo de estragar a parceria que tinham, mas que não conseguia fingir que era só amizade. Luana sentiu o coração disparar. Perguntou, voz trêmula, o que ele estava dizendo. Miguel respondeu que estava dizendo que queria casar com ela, mas não só por conveniência. Queria porque ela era a pessoa mais importante da vida dele, porque não imaginava futuro que ela não estivesse junto, porque quando pensava em construir aquela fazenda, sempre via os dois. Ela não respondeu com palavras, respondeu aproximando o rosto e beijando ele. Foi beijo cuidadoso, hesitante no começo, como se testassem terreno desconhecido. Depois ficou mais firme, mais verdadeiro, carregado de meses de tensão não resolvida, de toques acidentais, de olhares que duravam demais. Quando se separaram, os dois estavam respirando fundo e os olhos de Luana estavam molhados. Ela disse que sim, que queria casar, que queria construir a vida com ele. Miguel a puxou para abraço apertado e ficaram assim, embalados pelo som do vento no cerrado e pelas estrelas absurdamente brilhantes no céu sem poluição. Casaram 3 semanas depois, numa cerimônia simples na igreja. Dona Ifigênia foi madrinha, e um dos trabalhadores que às vezes ajudava Miguel foi padrinho. Poucas pessoas compareceram, mas as que importavam estavam ali. Luana usou vestido simples que ela mesma reformou, flores silvestres no cabelo. Miguel usou roupa limpa emprestada, cabelo penteado, nervosismo visível. Quando trocaram as alianças simples de prata que compraram com economias juntadas, quando o padre declarou eles marido e mulher, quando Miguel beijou Luana na frente de todos com ternura e respeito, algo se completou. Não tiveram lua de mel, voltaram para o barraco que agora era a casa dos dois. Miguel tinha construído divisória interna, criando quarto separado da área comum. Tinha feito cama melhor, trazido colchão de palha novo, arrumado tudo com cuidado. Luana entrou
e viu o esforço, os detalhes pequenos, as flores do cerrado em pote improvisado. Virou para ele com lágrimas nos olhos e disse que era perfeito. A primeira noite como casal foi cheia de ternura e descobertas. Não eram mais apenas sócios, eram marido e mulher, eram parceiros de vida. E o que tinham construído juntos na terra era apenas começo. Os meses seguintes foram de trabalho árduo, mas também de alegrias pequenas e constantes. A plantação de algodão floresceu. As flores brancas cobrindo a terra vermelha pareciam milagre. Miguel ensinava Luana a identificar pragas, a saber quando colher. Luana ensinava Miguel a ler melhor, a fazer contas complicadas, a documentar tudo para quando precisassem de crédito. Colheram o primeiro algodão em novembro. Trabalharam dias seguidos, do amanhecer ao anoitecer, enchendo sacos. Levaram para vender no armazém. O dono pesou, avaliou a qualidade e ofereceu preço justo. Quando colocou o dinheiro na mão de Miguel, era mais dinheiro que qualquer um deles tinha visto junto em muito tempo. Voltaram para casa em silêncio, processando. Tinha dado certo. A aposta impossível tinha dado certo. Naquela noite, sentados à mesa simples que Miguel construiu, contando e recontando o dinheiro, fazendo planos de como investir, Luana parou e olhou para o marido. Disse que era feliz, que nunca imaginou que seria, mas era. Miguel segurou a mão dela sobre a mesa e disse que ele também, que valeu a pena cada gota de suor, cada dúvida, cada dificuldade, porque tinham um ao outro, porque estavam construindo algo verdadeiro. Mas a felicidade teve preço. O coronel Augusto Sampaio voltou. Dessa vez, não veio sozinho. Trouxe 3 homens, todos armados. Chegaram numa tarde, quando Miguel estava consertando cerca e Luana preparava o terreno para a segunda plantação. O coronel desceu do cavalo e foi direto ao assunto. Disse que tinha feito proposta justa meses atrás, que eles recusaram. Mas agora, vendo que a terra era produtiva, ele aumentava a oferta. Pagaria o dobro do valor inicial. Era a oportunidade que não deviam recusar. Miguel se colocou na frente de Luana e disse, voz firme, que a terra não estava à venda. Não por preço nenhum. Era deles. Estavam construindo vida ali. O coronel estreitou os olhos. Disse que gente teimosa às vezes aprendia do jeito difícil, que acidentes aconteciam. Fogo começava do nada, gado invadia a plantação, coisas ruins aconteciam com quem não sabia aceitar generosidade. Era ameaça clara. Miguel não recuou. Disse que se algo acontecesse, ele saberia quem foi. E que tinha documentos guardados, testemunhas, tudo registrado. O coronel deu risada sem humor. Disse que papel não significava nada quando se estava isolado, longe de tudo, mas não fez nada mais naquele dia. Montou no cavalo e foi embora, deixando a ameaça pairando no ar quente. Luana estava tremendo. Miguel a abraçou e disse que iam ficar bem, que não podiam mostrar medo. Mas à noite, os dois conversaram sobre o que fazer. Não podiam ficar desprotegidos. Miguel disse que ia pedir ajuda ao padre Lúcio, que tinha influência. Ia falar com Dona Ifigênia, pedir que espalhasse que eles tinham tudo documentado e guardado em lugar seguro. Iam fazer barulho. Gente poderosa tinha mais a perder quando havia testemunhas. Fizeram isso. O padre Lúcio, que agora respeitava o casal, conversou com o coronel. Disse que estava de olho, que a comunidade estava de olho. Dona Ifigênia espalhou que qualquer coisa que acontecesse, autoridades em Goiânia saberiam. Era blefe parcial, mas funcionou. O coronel recuou. Não porque tinha bondade, mas porque percebeu que causar problema aberto traria mais atenção do que valia. Mas ficou a inimizade. Ficou a tensão. Miguel e Luana sabiam que tinham que crescer rápido, ficar fortes o suficiente para não serem alvos fáceis. Investiram cada centavo da colheita em melhorias. Compraram mais sementes, ampliaram a área de plantio, construíram um pequeno curral e compraram 3 vacas.
Começaram produção de leite também. Luana vendia na vila. Miguel construiu casa melhor, substituindo o barraco por estrutura de adobe com telhado de telha. Não era mansão, mas era sólida. O segundo ano foi melhor que o primeiro. Colheita maior, mais dinheiro, reputação crescendo. Outras pessoas começaram a perguntar como tinham feito. Miguel ensinava sobre irrigação, sobre leitura de terreno. Luana ensinava sobre planejamento, sobre documentação. Viraram referência. E em meio a tudo isso, o amor deles crescia. Não era amor gritado, dramático. Era amor nos detalhes, no café que ela preparava antes dele acordar, na flor que ele deixava no travesseiro dela, no jeito que trabalhavam sincronizados, cada um sabendo o que o outro precisava antes de pedir, no beijo de boa noite que nunca esqueciam, não importava o quanto estivessem cansados. Uma noite, deitados na cama que agora tinha colchão de verdade e lençóis limpos, Luana disse que tinha medo de perder aquilo. De acordar e descobrir que era sonho. Miguel puxou ela para perto e disse que não era sonho, era real, era deles, e que nada nem ninguém ia tirar. Ela acreditou, porque quando ele falava, ela sempre acreditava. O terceiro ano trouxe desafios que nenhum dos dois esperava. Janeiro começou com chuvas fortes que alagaram parte da plantação. Miguel trabalhou dias e noites construindo canais de drenagem, desviando a água para não afogar as raízes. Luana ajudava carregando pedras para reforçar as margens. Salvaram metade da lavoura. A outra metade foi perdida. Era prejuízo, mas não devastador. Tinham aprendido a guardar reservas. Fevereiro secou tudo. As chuvas pararam de forma abrupta e não voltaram. O poço que tinham cavado continuava produzindo água, mas o nível baixava a cada dia. Miguel racionou a irrigação, priorizando as plantas mais fortes. Luana rezava, mesmo não sendo religiosa. Qualquer ajuda valia. Em março, outros fazendeiros começaram a aparecer. A seca estava afetando toda a região. Plantações morrendo, gado passando sede. Perguntavam sobre o poço de Miguel e Luana, como tinham conseguido, se podiam ajudar. Miguel não negava informação. Ensinava onde cavar, como identificar sinais, mas a maioria não tinha recursos ou paciência para cavar fundo o suficiente. Foi Dona Ifigênia quem trouxe a notícia que mudaria tudo. Apareceu na fazenda numa tarde, ofegante de ter caminhado rápido no calor. Disse que o coronel Sampaio estava organizando reunião na igreja. Queria discutir solução para a crise de água. Ia propor que a prefeitura desse poder a ele para gerenciar os recursos hídricos da região, já que ele tinha a maior propriedade e mais experiência. Basicamente, queria controlar quem teria acesso à água. Luana e Miguel se entreolharam. Se o coronel controlasse a água, controlaria tudo. Poderia cobrar o que quisesse, poderia decidir quem sobrevive e quem não. Era golpe disfarçado de solução. Miguel disse que eles tinham que ir na reunião, tinham que oferecer alternativa. Luana concordou. Mas qual alternativa? O poço deles mal dava para a propriedade deles. Não podiam fornecer água para o povoado inteiro. Passaram a noite pensando. Luana folheou os livros de agronomia do pai, procurando algo, qualquer coisa. Foi quase de madrugada que ela encontrou um capítulo sobre sistemas cooperativos de irrigação. A ideia era simples, mas revolucionária. Em vez de cada um cavar poço individual, comunidade podia cavar poço maior, mais profundo, coletivo. A água seria distribuída por sistema de canais, gerenciada por comitê eleito pelos próprios agricultores. Cada um contribuía com trabalho na construção e manutenção. Cada um tinha direito proporcional ao tamanho da propriedade e necessidade. Miguel leu atentamente. Disse que fazia sentido. Mas seria difícil convencer as pessoas. Trabalho comunitário exigia confiança, e confiança era artigo raro.
Luana disse que tinham que tentar. Era melhor que entregar controle para coronel ganancioso. A reunião aconteceu num domingo após a missa. A igreja estava cheia. Todas as famílias de agricultores, comerciantes, até trabalhadores sem terra. O coronel Sampaio estava na frente, junto com o secretário Otávio Braga. Começou falando sobre a gravidade da situação. A seca era pior que anos anteriores. Sem água, a região morreria. Ele tinha recursos, tinha homens, podia organizar distribuição de água da propriedade dele. Claro, teria custo, não era caridade, mas era solução. As pessoas murmuravam, alguns concordavam, outros desconfiavam. O padre Lúcio pediu silêncio e perguntou se havia outras propostas. Foi quando Miguel se levantou. Ele não era homem de muitas palavras, mas quando falava, falava com peso. Disse que entendia a proposta do coronel, mas que havia outro caminho. Caminho que dava poder para a comunidade, não para um homem só. Explicou a ideia do poço comunitário, do sistema cooperativo. Luana se levantou ao lado dele e mostrou os desenhos que tinha feito. Os cálculos de quantos homens seriam necessários, quanto tempo levaria, como distribuir a água de forma justa. O coronel interrompeu com risada sarcástica. Disse que era ideia bonita, mas impraticável. Que camponeses não tinham disciplina para trabalho coletivo, que ia dar confusão, briga, fracasso, que era melhor deixar quem entendia cuidar das coisas. Mas uma voz se levantou do fundo da igreja. Era Antônio Moreira, pequeno agricultor de uns 40 anos, que tinha terra perto da de Miguel e Luana. Disse que ele topava tentar, que preferia trabalhar duro e manter autonomia do que depender da boa vontade do coronel. Outra voz concordou. E outra. Efeito dominó. O padre Lúcio, que tinha ganhado respeito por Miguel e Luana, disse que achava a proposta sensata, que comunidade unida sempre foi mais forte que indivíduo poderoso. Colocou em votação. Maioria esmagadora votou pelo sistema cooperativo. O coronel saiu da igreja com o rosto vermelho de raiva, mas não podia fazer nada. A comunidade tinha decidido, e ele perdido a chance de controlar tudo. O trabalho começou na semana seguinte. 20 homens trabalhando em turnos. Cavando no local que Miguel identificou, área comunal entre as propriedades. As mulheres traziam comida, água, cuidavam de feridos com bolhas ou pequenos acidentes. Luana organizava os turnos, mantinha registro de horas trabalhadas por cada um, garantia que estava tudo justo. Foi trabalho brutal. Sol escaldante, terra dura, desânimo quando chegavam a 5 metros sem achar água. Mas Miguel não desistia. Dizia que tinha que ir mais fundo. Tinha que confiar. E a comunidade confiou nele. No 12º dia, a 8 metros de profundidade, acharam. Lençol freático abundante, água jorrando mais forte que no poço individual de Miguel. Os homens subiram gritando de alegria. As mulheres choraram. O povoado inteiro comemorou. Tinham conseguido. Construíram o sistema de canais nas semanas seguintes. Bambu, madeira, trabalho coletivo. Criaram o comitê gestor. Miguel foi eleito presidente por unanimidade. Ele tentou recusar, dizendo que não era líder, mas Luana sussurrou que ele tinha que aceitar. As pessoas confiavam nele, e ele nunca decepcionava quem confiava. Se você está gostando dessa história, deixa o like e compartilha. Falta pouco para o final emocionante. O sistema funcionou melhor do que qualquer um esperava. A água era distribuída de forma justa. Os conflitos eram resolvidos pelo comitê. A região não apenas sobreviveu à seca, mas prosperou. Plantações cresceram. Gado engordou, comércio melhorou. Vale do Cerrado, que era povoado esquecido, começou a aparecer no mapa. E a Fazenda Esperança, nome que Miguel e Luana deram oficialmente à propriedade deles, cresceu junto. Com a água garantida, expandiram o plantio.
algodão, feijão, milho, compraram mais gado. Construíram casa maior, de verdade, com 3 quartos, varanda, até vidro nas janelas. Contrataram 2 trabalhadores fixos que moravam em casas que Miguel construiu na propriedade. O coronel Sampaio tentou algumas coisas. Espalhou rumores sobre desonestidade de Miguel, mas ninguém acreditou. Tentou subornar membros do comitê, mas foram honestos demais. Eventualmente, percebendo que tinha perdido, ele simplesmente parou de lutar. Focou na propriedade dele e deixou os outros em paz. Não era amigo, mas não era mais ameaça ativa. Os anos passaram. 1930, 1932, 1935. A Fazenda Esperança continuava crescendo. Miguel era reconhecido como o melhor agricultor da região. Luana tinha parado de dar aulas para se dedicar integralmente ao negócio. Cuidava da parte administrativa, vendas, contratos, relacionamento com compradores de Goiânia e até de São Paulo. Descobriu que tinha talento para a negociação. Eles compraram terras adjacentes de famílias que queriam vender, sempre a preço justo, nunca aproveitando da necessidade alheia. A propriedade foi crescendo. 30 alqueires, 50, 80, 100. Em 1937, aconteceu algo inesperado. O antigo patrão de Miguel, o fazendeiro de Minas que o tinha acusado injustamente, apareceu. Estava velho, doente, acompanhado pelo filho. O filho era o que tinha mentido anos atrás. Pediram para falar com Miguel. Luana quis mandar embora, mas Miguel aceitou receber. Os 2 homens entraram na casa, chapéus nas mãos, postura humilde. O velho falou com dificuldade, disse que estava morrendo, que queria fazer as pazes antes de partir. O filho, agora homem de 30 e poucos anos, olhos baixos, confessou. Disse que ele tinha roubado, que tinha colocado a culpa em Miguel porque sabia que o pai nunca acreditaria que próprio filho era ladrão. Disse que tinha vivido com culpa todos esses anos, que tinha destruído a vida de homem inocente. Pediu perdão. O silêncio na sala foi pesado. Luana segurou a mão de Miguel, sentindo a tensão. Esperou ele decidir. Miguel ficou olhando para os 2 homens por longo tempo. Então disse que aceitava o pedido de desculpas, não porque eram merecidas, mas porque ele não queria carregar raiva. Tinha vida boa agora. Tinha esposa que amava, tinha fazenda próspera, tinha dignidade restaurada pelo próprio trabalho, não pela admissão de culpa de terceiros. O velho chorou, o filho também. Ofereceram compensação financeira. Miguel recusou. Disse que não queria nada deles. Só queria que fossem embora e o deixassem em paz. Eles foram. Quando a porta fechou, Luana abraçou o marido. Disse que estava orgulhosa dele, que perdoar era mais difícil que odiar. Miguel encostou a testa na dela e disse que aprendeu com ela, que ela tinha ensinado que seguir em frente era melhor que ficar preso no passado. Os anos 1940 trouxeram prosperidade maior ainda. A Segunda Guerra Mundial, acontecendo distante dali, criou demanda enorme por algodão. Preços subiram. Miguel e Luana produziram mais que nunca. Contrataram mais trabalhadores, sempre tratando bem, pagando justo, oferecendo moradia decente. A fazenda virou comunidade pequena, 20 pessoas trabalhando, vivendo ali com as famílias. Luana implementou escola pequena na propriedade para ensinar os trabalhadores e suas famílias a ler e escrever. Voltou a ensinar, agora não por necessidade, mas por prazer. Via os rostos iluminando quando conseguiam ler a primeira palavra. Sentia satisfação que dinheiro não comprava. Miguel construiu sistema de irrigação mais sofisticado, com rodas d'água e canais cobertos. Outras fazendas começaram a copiar. Ele nunca cobrou pela informação. Dizia que conhecimento tinha que ser compartilhado. Região inteira se beneficiava quando todos prosperavam. Em 1943, a Fazenda Esperança tinha 150 alqueires. Era a segunda maior propriedade da região.
perdendo apenas para a do Coronel Sampaio. Mas em 1945, o coronel morreu. Os herdeiros não tinham interesse em tocar a fazenda. Colocaram à venda. Miguel e Luana conversaram longamente. Tinham dinheiro guardado, mas não o suficiente para comprar aquela extensão enorme. Teriam que pegar empréstimo grande. Era arriscado, mas era oportunidade única. Decidiram arriscar. Negociaram com o banco em Goiânia. Luana foi pessoalmente, levou os registros impecáveis dos últimos 15 anos, provou que eram confiáveis. Conseguiram o crédito. Compraram a propriedade do coronel, 200 alqueires, e fundiram com a deles. De repente, da noite para o dia, Fazenda Esperança tinha 350 alqueires. Era a maior da região. Miguel Ferreira e Luana Fagundes Ferreira, que tinham chegado com uma mala cada e sem esperança alguma, eram agora os maiores proprietários de terra do Vale do Cerrado. A notícia se espalhou. Virou história que mães contavam para os filhos. Virou exemplo. Virou lenda. O casal que construiu o império do nada. O casal que provou que trabalho honesto e amor verdadeiro vencem qualquer obstáculo. Mas para Miguel e Luana, não era sobre tamanho da fazenda. Era sobre o que representava. Cada alqueire era testemunho de suor derramado. Cada construção era resultado de decisão tomada juntos. Cada trabalhador era pessoa que eles respeitavam e cuidavam. Não era império, era legado. Em 1948, numa tarde de abril, exatos 20 anos desde que tinham chegado naquele trem poeirento, Miguel organizou surpresa. Pediu para Luana se arrumar bonito, mas não disse por quê. Ela desconfiou, mas obedeceu. Vestiu o melhor vestido que tinha, azul claro com flores bordadas. Prendeu o cabelo com presilhas de prata que ele tinha dado no aniversário dela. Ele a levou de charrete nova, puxada por cavalos bonitos, pela estrada que cortava a propriedade. Pararam no alto de uma colina de onde se via tudo. A extensão enorme de terra, as plantações verdes ondulando ao vento, o gado pastando tranquilo, as casas dos trabalhadores limpas e bem cuidadas, a casa grande deles, imponente mas acolhedora, os sistemas de irrigação funcionando perfeitamente, o sol começando a descer, pintando tudo de dourado. Miguel desceu da charrete e ajudou Luana a descer. Ficaram ali parados, lado a lado, olhando. Ele passou o braço pela cintura dela e puxou para perto. Disse que tinha algo para dar. Tirou do bolso um papel dobrado e entregou. Luana abriu. Era escritura nova. Estava registrando a propriedade não apenas no nome dos dois, mas como sociedade oficial. 50% para cada. Ela leu e os olhos encheram de lágrimas. Disse que ele não precisava fazer isso. Ele respondeu que precisava sim, porque desde o primeiro dia, tudo o que construíram foi junto. Ela tinha colocado a terra, ele tinha colocado o trabalho, mas os dois tinham colocado a alma. Não existia Miguel sem Luana. Não existia Fazenda Esperança sem os dois. Ela se virou para ele, lágrimas escorrendo livres agora. Disse que ele era o homem mais incrível que ela conheceu. Que amava ele mais a cada dia que passava, que se alguém 20 anos atrás tivesse dito que ela seria feliz assim, ela não teria acreditado. Miguel limpou as lágrimas com o polegar, gesto que tinha feito 1000 vezes, sempre com mesma ternura. Disse que ele também nunca imaginou felicidade assim, que tinha achado que vida era só sobreviver, aguentar, seguir em frente carregando peso. Mas ela tinha ensinado que vida podia ser mais, podia ser construir, podia ser amar, podia ser acordar todo dia e sentir gratidão. Beijaram ali, no alto da colina, com 20 anos de história nos ombros e futuro ainda longo pela frente. O beijo tinha gosto de suor, terra, esforço, vitória. Tinha gosto de amor verdadeiro, aquele que cresce devagar, mas cria raízes tão profundas que nada consegue arrancar.
Quando se separaram, Luana olhou para a paisagem de novo e disse que tinham conseguido. Tinham construído do zero a maior fazenda da região. Mas mais importante que isso, tinham construído vida que valia a pena. Vida com propósito, vida com amor. Miguel concordou. Disse que a fazenda era importante, mas ela era essencial. Que 1000 alqueires não significariam nada sem ela ao lado. Que sucesso que importava não era tamanho da propriedade, era tamanho do amor que compartilhavam. Ficaram ali até o sol sumir completamente e as estrelas aparecerem. Então voltaram para casa. A casa que eles construíram, a vida que eles construíram. Os anos seguintes trouxeram mais crescimento, mais desafios superados, mais histórias. A Fazenda Esperança se tornou referência estadual em técnicas de irrigação e plantio sustentável. Miguel foi convidado para dar palestras em Goiânia. Luana escreveu manual sobre gestão cooperativa de recursos hídricos que foi usado em outras regiões. Eles nunca esqueceram de onde vieram. Nunca ficaram arrogantes. Continuaram trabalhando a terra com as próprias mãos, mesmo quando podiam só supervisionar. Continuaram morando na mesma casa, mesmo quando podiam construir mansão. Continuaram tratando os trabalhadores como família, não como empregados. Dona Ifigênia, já senhora de idade avançada, dizia para quem quisesse ouvir que tinha visto nascer a história de amor mais bonita que já existiu. Que tinha testemunhado milagre não só de terra árida virando império produtivo, mas de 2 almas quebradas virando coisa inteira, completa, radiante. O padre Lúcio, que tinha casado eles, dizia em sermões que Deus escrevia certo por linhas tortas. Que às vezes a tragédia que parece fim é apenas começo de algo maior. Que Miguel e Luana eram prova viva de que recomeçar não é vergonha, é coragem. E Vale do Cerrado, que era povoado esquecido quando eles chegaram, tinha crescido. Virou cidade pequena. Tinha escola de verdade agora, hospital modesto, ruas de paralelepípedo no centro. E tudo começou quando um homem e uma mulher decidiram cavar buraco procurando água e acharam muito mais. Acharam esperança, acharam futuro, acharam um ao outro. Numa noite de 1952, 24 anos depois daquela viagem de trem, Miguel e Luana sentaram na varanda da casa. Tinha virado costume deles. Depois do jantar, sentar ali, olhar as estrelas, conversar sobre o dia. Às vezes falavam de negócios, às vezes de memórias, às vezes não falavam nada, só ficavam ali, mãos entrelaçadas em silêncio confortável de casal que não precisa preencher cada segundo com palavra. Luana, agora com 50 anos, cabelos com fios brancos, mas olhos ainda vivos e espertos, comentou que tinha recebido carta de São Paulo. Era da filha de uma antiga colega da escola normal. A moça perguntava conselhos sobre como sobreviver depois de ficar viúva jovem. Luana tinha respondido contando a história dela. Tinha dito que perder tudo às vezes é libertação, que do fundo do poço, única direção é para cima, que não existia recomeço sem coragem de aceitar que o passado acabou. Miguel, agora com 56 anos, corpo ainda forte do trabalho, mas com marcas do tempo, disse que eles deviam escrever a história completa algum dia, para deixar registrado. Não para se gabar, mas para mostrar que era possível, que amor verdadeiro existia, que trabalho honesto compensava, que milagres aconteciam para quem persistia. Luana riu e disse que ele ficou poeta na velhice. Miguel riu também e disse que era culpa dela. Que ela tinha ensinado ele a ver beleza em coisas simples, a ver significado além do óbvio. Ficaram em silêncio de novo. Então Luana disse, voz baixa mas firme, que não se arrependia de nada. Nem do casamento curto que teve antes, nem da expulsão, nem da viagem assustadora, nem do barraco caindo aos pedaços, porque tudo levou até ali, tudo levou até ele.
Miguel apertou a mão dela e disse que ele também não. Que a acusação injusta, a perda do trabalho, a humilhação, tudo valeu a pena. Porque o trouxe até ela. E ela era a melhor coisa que já aconteceu na vida dele. Beijaram de novo. Beijo suave de casal que tinha beijado milhares de vezes, mas cada uma ainda significava algo. Beijo que dizia, eu te escolho, eu te escolheria de novo. Eu te escolheria sempre. A lua cheia iluminava a Fazenda Esperança, a maior propriedade da região. O lugar que tinha começado como terra amaldiçoada e virou símbolo de prosperidade. O lugar construído com amor, suor e fé inabalável de que amanhã podia ser melhor que hoje. Mas para Miguel e Luana, sentados naquela varanda, de mãos dadas, sob estrelas que testemunharam toda a jornada, o maior tesouro não era a terra, era um ao outro. Era a história que tinham escrito juntos. Era saber que quando tudo terminou antes, eles não desistiram. Recomeçaram. E construíram não apenas fazenda, construíram amor eterno. E no silêncio da noite do cerrado, com vento sussurrando entre árvores que eles próprios plantaram, com água fluindo nos canais que eles próprios cavaram, com vida florescendo na terra que eles próprios transformaram, ficou provado algo que o mundo às vezes esquece, que recomeçar do zero não é punição, é privilégio, que perder tudo pode ser início de ganhar muito mais, que duas pessoas, quando remam na mesma direção, podem mover montanhas. E que a mais bela história de amor não é aquela que começa perfeita, é aquela que sobrevive imperfeita e ainda assim floresce, cresce, conquista, vence. É aquela que, quando a gente olha para trás 20, 30, 40 anos depois, faz a gente sorrir e dizer com certeza absoluta, valeu cada segundo, cada lágrima, cada batalha. Porque no final, amor verdadeiro não é encontrar pessoa perfeita, é encontrar pessoa imperfeita e construir vida perfeita juntos. E Miguel Ferreira e Luana Fagundes Ferreira, ali sentados na varanda da casa, que construíram com as próprias mãos, na terra que transformaram com próprio suor, na vida que moldaram com próprias escolhas, eram prova viva disso. A maior fazenda da região nasceu de decisão improvável tomada num momento de desespero por duas pessoas que não tinham nada a perder. Mas o amor deles nasceu de algo muito mais profundo. Nasceu de reconhecimento mútuo, de respeito, de parceria, de ver no outro não salvação, mas complemento, de trabalhar lado a lado, não um para o outro, de crescer juntos, não um apesar do outro. E esse tipo de amor, construído devagar, mas com fundação sólida, é o único que resiste ao tempo. É o único que vira legado. É o único que, no fim das contas, realmente importa.